Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai abordar a insulina inalável. Várias perguntas na página no YouTube, várias perguntas também no WhatsApp, nos grupos, então a gente resolveu fazer essa postagem muito importante sobre a insulina inalável Afresa. Bom, primeiro vamos fazer uma retrospectiva histórica. O Exubera foi uma das primeiras insulinas inaláveis. Ele surgiu lá em 2006 e não deu muito certo. Foi retirado do mercado global, inclusive ele chegou no Brasil. Ele era um trombolho grande assim, onde era como se fosse um copo plástico, né? E colocava um bocal, aspirava a insulina e aí gerou sérios problemas. Alguns pacientes tiveram problemas pulmonares bem importantes. Talvez porque o tamanho da molécula, da nanopartícula, fosse muito grande. Ela se depositava no pulmão e podia causar algum problema pulmonar bem importante. Também reações autoimunes. Então ela foi retirada do mercado, a Exubera. E em 2015 foi lançado o Afresa nos Estados Unidos. Já tem 5 anos de uso lá. Já tem estudos com mais de 3 mil pacientes utilizando o Afresa. E agora, em janeiro de 2020, ele foi lançado no Brasil. Então tá aqui em primeira mão para vocês o Afresa da empresa Bion, que era a antiga Biobras. Então o Afresa eu vou abrir para vocês, estojinho do Afresa. Ele vem, isso aqui na verdade é o receptáculo, é como se fosse a estrutura para fazer a aspiração, né? Então tá aqui a estruturinha para inalação. Então, ela é chamada, só uma curiosidade, ela é chamada de insulina inalável, mas na verdade ela é insulina aspirada, porque o paciente vai aspirar a insulina para dentro do pulmão, então não é bem inalável. Na farmacologia ela é a insulina aspirada, mas vamos manter inalável para não gerar controvérsias. Então tá aqui a estrutura dele. Ele tem como se fosse um berço aqui, onde você coloca a insulina. Mas e aonde vem a insulina? A insulina vem nessa estrutura aqui, nesse blister, certo? Qual é a apresentação, Lisandro? Muito bem. Hoje ele está sendo comercializado no Brasil. O preço é em torno de R$ 1.900, 90 cartuchos de 8 unidades de insulina, de 12 unidades de insulina e 2.900, é alguma coisa perto de 2.900, um cartucho que vem o dobro de quantidade, vem 180 cartuchos, tanto da insulina de 4 unidades como da de 8 unidades. Então é isso aqui, ó. Essa é a representação de 8, de 12 e o cartucho que vem o dobro com 4 e 8 unidades. Aqui vem 180 cartuchinhos com a insulina. E cada uma é de uma cor, né? Verdinho é de 8, amarelinho é de 12, azulzinho e verdinho é o de 4 e o de 8. O azulzinho é o de 4 unidades. Muito bem. E tá aqui ela, a gente vai tirar do blister. Lisandro, onde é que guarda? Bom, como aqui dentro tem insulina, guarda na geladeira, de 2 a 8 graus. Quando abriu esse blister, abrimos o blister, então vou abrir o blister para vocês, e vou retirar a minha cápsula com a insulina. É isso aqui, ó. Então aqui nessa parte plástica, eu tenho a insulina, a estrutura que forma uma tecnosfera, que é uma esfera tecnológica, que a empresa chama, que nada mais é que uma nanopartícula com mais ou menos 1 micra de tamanho, é muito pequenininha, e dentro dessa tecnosfera ela guarda a insulina. Lembrando que se você ingerir a insulina via oral, vou beber insulina, ela é degradada porque ela é proteína, então não funciona nem comprimido de insulina e nem insulina via oral. Mas, nessa tecnologia da empresa Bion, eles conseguiram, com pesquisas na área tecnológica, criar uma tecnosfera que coloca a insulina dentro. Tá, mas e como que funciona?
O nome desse recipiente que eles colocaram é o fumaril de cetopiperazina, conhecido também como FDKP. FDKP para ficar mais prático para você entender. Então tem o FDKP, tem a água e tem a insulina. Qual que é a insulina que tem aqui dentro? A insulina do tipo regular, que é a mais rápida do que a NPH, lembra? Então insulina regular, água e FDKP. O que vai acontecer? Forma a tecnosfera, a insulina está dentro, e aí o paciente vai colocá-la aqui. Então vou colocar para vocês verem, essa setinha, ela fica para cima e ela encaixa perfeitamente aqui no meu adaptador, né? Tá dando bem para ver. Ela encaixa perfeitamente. Se eu tentar colocar o contrário, ela não entra. E a parte da cápsula com a insulina fica para baixo. O que vai acontecer? Eu vou colocá-la nesse sentido e vou, olha o clique. Fez o clique. Nesse momento perfurou a cápsula e agora eu tenho o pó de insulina aqui, das nanopartículas, pronto para serem aspirados para o meu pulmão. Importante, eu não posso inclinar e nem tirar esse protetor do bocal antes da aspiração, porque é um pó que tem aqui. Aí esse pó ele pode extravasar, né? Pode se perder. Então eu venho, retiro na hora da aplicação, coloco o meu ar para fora, respiro pelo nariz. E uma dica bem legal, tomar um copo d'água logo depois de fazer a aspiração da insulina. Por quê? Para não ficar as partículas na boca, não ficar um gosto ruim na boca do paciente. E pronto, a mágica acontece. Essa tecnosfera ela vai direto para o pulmão, alvéolos, vai para os vasos sanguíneos e lá nos vasos sanguíneos ela abre em pH fisiológico, ela abre e libera a insulina e libera o FDKP. Então, pela via, o trato respiratório, ela fica fechadinha. Então, em pH ácido, ela fica fechadinha. Em pH alcalino, em pH fisiológico, lá no pulmão, ela abre e libera a insulina e o FDKP direto para os vasos sanguíneos. E aí eu tenho um efeito imediato, de 1 a 3 minutos. O mais importante, em 15 minutos eu já tenho um efeito da insulina inalável sobre a glicemia. Então a glicemia ela vai começar a cair em torno de 15 minutos. Enquanto que nas canetas tradicionais, aqui eu tenho as mais utilizadas, pelo menos aqui no nosso estado, né? Que é a Humalog, que é a Lispro, que é rápida, né? A Aspart, essa aqui do Ministério da Saúde, que é a mesma coisa que essa aqui, que é a NovoRapid FlexPen. Então essas duas são iguais, são as canetas de insulina Aspart e aqui da Lispro. Elas vão ter uma ação em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Então ela demora para ter um efeito na glicemia. E o paciente ele tem que aplicá-las em torno de 15 minutos antes das refeições. Aqui no caso da insulina inalável, ele pode aspirar e já partir para a alimentação. Muito bem. Tudo bem. E aí, qual vantagem e desvantagem? Vantagem da insulina inalável. Prática. Tem testes com mais de 3.000 pacientes provando que ela é segura, então a segurança é bem importante, a Anvisa liberou, então tem o respaldo da Anvisa. Mas as doses não são as mesmas da caneta. Por exemplo, 4 unidades equivale a 2,5 unidades da Aspart. 8 unidades equivalem a 5 unidades da Aspart. E 12 unidades equivalem a 7,5 unidades da Aspart. Então não é a mesma coisa. Inconvenientes, pacientes que não podem usar, com menos de 18 anos, que tem DPOC, que tem asma, que tem algum problema respiratório grave, uma pneumonia, uma tuberculose, não podem utilizar. Certo? Então esses são os inconvenientes da insulina inalável. Então vamos ver o que o tempo vai dizer.
Tem estudos bem interessantes, o Affinity 1 e o 2, foram estudos conduzidos com muita seriedade por pesquisadores, e os resultados são bem promissores. O Affinity 1, por exemplo, que foi conduzido em pacientes com diabetes tipo 1, ele demonstrou uma redução do risco de hipoglicemia com a insulina inalável. Também, tanto a hipoglicemia grave como a insulina total. Isso é um estudo feito em comparação com a Asparte, o estudo pivotal Affinity 1. E o estudo pivotal Affinity 1 também diminuiu o risco de hipoglicemia em adultos com diabetes tipo 1. Aí não foi comparado com nenhuma insulina. O que mais? Ela apresenta a mesma eficácia na redução glicêmica comparado com a Asparte. Reduziu em 30% as taxas de hipoglicemia, reduziu em 44% as taxas de hipoglicemia grave. E no estudo STAT, que foi publicado no Congresso Americano de Diabetes, isso foi em 2018, essa publicação, eles demonstraram que a fresa reduz significativamente os níveis de glicemia pós-refeição. Quando? 60, 90 e 120 minutos depois da refeição. Então, é uma insulina bem promissora. E o mais legal, quem usa o Libre, monitoramento contínuo, ela aumenta em 10% o TIR, o Time in Range, que é o tempo no alvo, que é aquele tempo que o médico estabelece para você, que normalmente é 70 a 180 miligramas. Então ele aumenta em 10% o TIR. Você tem que estar em torno de 75% no TIR. Então, é uma insulina bem promissora. Curte, compartilhe o nosso vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e a todas e até lá!